Nós temos falado bastante nessas últimas sexta-feiras sobre a predestinação, sobre a eleição. Nós sabemos, irmão, que predestinação é um assunto bíblico, predestinação é um fato bíblico, é o que está escrito e não pode ser mudado. É uma coisa que a gente não pode fazer vista grossa e fazer de conta que não existe. O que existe hoje são pensamentos, raciocínios, interpretações a respeito desse assunto. Um interpreta de uma coisa por causa da religião dele, outro interpreta de outra maneira por causa da religião dele, e outro interpreta de outra forma por causa da liderança, por causa da placa nacional. Eles vão interpretando conforme a sua denominação. Mas nós, querido Diácono Gilmar, queridos, não interpretamos a Bíblia à luz de uma visão denominacional. Nós somos uma igreja independente, nós não estamos ligados a nenhuma convenção, nós não estamos ligados a nenhuma outra denominação, nós somos uma igreja livre para pregar e ensinar e doutrinar e viver as verdades bíblicas, né? E eu louvo a Deus, irmão, por ter nos dado essa liberdade em Cristo, amém? E nós temos que usar essa liberdade em Cristo com muita seriedade, com muito compromisso, porque nós estamos tratando, irmão, de salvação, estamos tratando de vidas, né? Vocês não são aqui um gado, onde vieram aqui para nós tirar o leite. Vocês não são aqui pessoas que vieram aqui para nós tirar o dinheiro de vocês. Não, nós somos uma igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo ou parte dela, né? Estamos aqui para cultuar, para ter comunhão, para aprender e para crescer no conhecimento. Como eu disse, essa doutrina da predestinação, que nós vamos entrar na continuação, a terceira mensagem hoje. Eu sei que tem irmãos do nosso próprio ministério, alguns provavelmente, que não concordam, que não aceitam essa doutrina, mas o importante é que respeite, porque eu vou lhe dizer uma coisa, como eu disse, se eu estou pregando isso aqui, irmão, é porque de fato, meu amado, isso aqui é uma verdade bíblica que nós não podemos mudar. Assim como muitos estranharam quando a gente pregou, diz não é obrigatório. O que, pastor? Que negócio é esse? Os irmãos ficaram assustados. Teve gente até que saiu da igreja na época por causa disso, né? E assim, então tem doutrina que vem que contraria realmente a gente, mas o importante é a gente entender, realmente olhar para o que está escrito e buscar entender. O assunto de hoje é o seguinte: se Deus é quem escolhe o homem, e o homem, claro, para vir para a igreja tem que ouvir o evangelho, por isso que a gente tem que pregar para todo mundo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você prega, se tiver os eleitos ali, ele ouve, ele crê. Se não for eleito, ele endurece o coração, acha bonito, vai embora, como a gente vê isso direto nas praças dia de sábado, né? Então, ele vem, alguns vêm. Aí a pergunta: se Deus que nos faz perseverar até o fim, como a gente aprendeu aqui, que é Deus quem faz, por que então que algumas pessoas que tiveram na igreja saíram e não perseveraram, e nunca mais voltaram, e até morreram sem voltar? Por que então? Eles vieram, mas não perseveraram. Mas você diz que é Deus que chama, e que é Deus que dá força para perseverar, por que então que eles vieram e não perseveraram? Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Primeiro, por causa da apostasia. Abra lá em 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Muitos deles vieram, mas não perseveraram por causa da apostasia. 2 Tessalonicenses 2. Não vou esconder versículo aqui não. Vamos mostrar os versículos e pronto. Você vê que as outras mensagens eu fui mostrando os versículos, depois fomos explicando. O versículo que parece que está contradizendo, mas não está, né? Depois a gente foi explicando. Então 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, ó. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a primeira coisa, que alguns vieram, mas não permaneceram, para ir clareando, nós estamos começando a mostrar aos irmãos. Primeira coisa, por conta da apostasia. Há profetizado aqui pelo apóstolo Paulo
que antes da vinda de Jesus haveria uma apostasia na igreja. Ou seja, algumas pessoas que vieram para a igreja, que fizeram parte da igreja, iriam voltar atrás. Iriam voltar ou para as igrejas hereges antigas, ou iriam voltar para o mundão. O certo é que eles iriam apostatar. Apostatar, né, na linguagem cristã, é abandonar a fé, a crença. Então, mas vamos lá, vamos continuar. Então, assim, o primeiro motivo que alguns não perseveram é porque apostataram. Tiveram lá, mas não apostataram, abandonaram a fé, abandonaram aquilo que está sendo ensinado. Segundo, eles preferiram as falsas doutrinas. 2 Timóteo, vamos um pouquinho para frente. 2 Timóteo 2. É interessante isso aqui, irmão. 2 Timóteo capítulo 2, versos 16 ao 21. 2 Timóteo 2, 16 ao 21. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme. No verso 9 ele já dá a resposta porque que aquilo aconteceu. Todavia o fundamento de Deus são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor se aparta da iniquidade. Ora, numa casa não há somente, ele fala da igreja, não há somente vaso de ouro e de prata, que são os crentes fiéis, mas há também de pau e de barro, uns para honra e outros para honra e outros para desonra. Isso nos leva aonde? Nos leva lá, não vai abrir, não precisa abrir não. Isso nos leva lá a Romanos 8, Romanos 9. Diz que Deus da mesma massa faz um vaso para honra e outro para desonra, um para ser salvo e outro para ser condenado. Então, de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. O que o texto está dizendo? Timóteo, tem gente aí, Himeneu e Fileto abandonaram a fé, apostataram, se desviaram da verdade, estavam na igreja, mas eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, ou seja, pregando uma heresia, porque a ressurreição não tinha acontecido ainda. Eu não sei, talvez eles lembraram quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Quando Jesus morreu, não ressuscitou algumas pessoas que estavam no sepulcro lá, a Bíblia diz, alguns santos ressuscitaram. Talvez baseado nisso, eles criaram lá o raciocínio teológico deles. Olha, a ressurreição já aconteceu. E eles saíram por ali pregando para os irmãos, falando para os irmãos, e disseram o quê? Perverter a fé de alguns. Alguns irmãos acabaram pervertendo a fé dos irmãos, pervertendo o entendimento que os irmãos estavam tendo. Eles preferiram crer na heresia. Não é assim que está acontecendo hoje? O povo prefere dar ouvido o quê? Venha fazer a campanha da prosperidade, venha fazer a campanha da vitória. De repente uma pessoa vem aqui, como uma mulher veio aqui, de uma determinada igreja aí, do Sal Grosso, da Fogueira, mais aquela coisa toda. Aí está, pastor, que palavra tremenda, meu Deus, eu dei tanto dinheiro naquela igreja, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso, e blá blá blá, e tatatá, e teteté. Quando foi um tempo a irmã sumiu, cadê a irmã? Não, cadê a irmã? Irmã, cadê a senhora? Não, eu voltei para a minha igreja antiga. É porque eu gosto de ir lá, pastor, estou acostumado às campanhas, aquele jeito deles fazer. Eu digo, amém, minha irmã, Deus te abençoe, fica na benção. Acontece isso, mas por quê? Ele diz aqui, olha, no verso número 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o que? O Senhor conhece os que são seus. Ele já está dando a resposta, irmão. Porque nem todo mundo que está ali é de Deus. Nem todo mundo que está na igreja vai perseverar até o fim. Nem todo mundo que está ali é de Deus realmente. O Senhor conhece os que são seus. Sim, qualquer que profere o nome do Senhor se aparta da iniquidade. Ele diz, numa grande casa, não tem somente vaso de ouro e de prata, que são os crentes fiéis, mas também vaso de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. O que ele está dizendo aqui? Que dentro da igreja, que é essa grande casa, no meio do povo que está aí, meu irmão, não tem só vaso de ouro, ou seja, crente eleito, salvo, predestinado. Tem também vaso de pau e de barro para desonra no meio do povo de Deus. Você viu como ele deu a resposta já na continuidade do versículo?
Então ele já mostra aí, alguns preferem sair, porque preferem as heresias, porque são vasos de desonra. Estava na igreja. A gente está entendendo, vai começando a clarear, né? Vai, a gente está dando cada passo. Vamos para o terceiro. Porque ele era uma semente plantada entre os espinhos, seduzido pelas riquezas. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, ó. Estamos falando aqui dos que se desviaram, né? Se afastaram, aliás. 1 Timóteo 6, verso 10, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Ou seja, saíram por quê? 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 6, 10, viu? 1 Timóteo 6, 10. Então, eu falei 2 Timóteo, foi, pastor Zé? Foi 2 Timóteo, perdão, irmão. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns desviaram da fé, transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Tá? O que está falando? Saíram por quê? Saíram do caminho da verdade, saíram da fé, porque apostataram, abandonaram, porque preferiram a heresia, porque o seu coração era preso às coisas materiais, aos bens materiais. Sim. Mas aí pergunta, pastor, outra coisa, porque também eles foram convencidos pela ciência. Olha lá, aí, ainda no primeiro capítulo, Timóteo, aí onde você está, no capítulo 6, no versículo 20 e 21. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Você vê, abandonaram também porque amor ao dinheiro, a semente plantada no meio dos espinhos, e porque se deixaram enganar, iludir pela ciência. O homem nasceu do macaco. O homem era um macaco. Ele era um macaquinho pequenininho. Eu acho que eu não me transformei bem ainda não, porque ainda tenho uma aparênciazinha de um chimpanzé, né? O homem saiu do macaco, o homem é Neandertal, não sei o que mais, e vai. Aí os caras começam a crer na ciência e começam a desprezar a palavra de Deus. Tem a ciência que confunde o homem, e alguns se desviaram da fé por conta disso. Agora, pastor, por que é que isso acontece? Por que acontece isso? Os camaradas tiveram na igreja, saíram por causa da apostasia, como o senhor falou, 2 Timóteo 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3. Por causa das falsas doutrinas, preferiram a falsa doutrina, 2 Timóteo 2, do 6 ao 21, porque eram vasos de desonra, a gente já viu ali, né? Sim, porque eram semente plantada entre os espinhos, foram seduzidos pelas riquezas, e porque foram convencidos pela ciência. Sim, nós vimos isso, que tudo, estavam lá na igreja, saíram. Mas por que isso acontece? Não foi Deus que chamou eles? Deus se revelou para eles, eles estavam na igreja, eles eram eleitos. Nós acabamos de ver que não, que nem todo vaso que está na igreja é vaso de honra. Tem vaso de desonra também que é chamado. Mas isso acontece, irmão, pessoas que estão em nosso meio saem, apostatam, se desviam, voltam para o mundo, nunca mais volta para a igreja, né? Por quê? Abra lá em 1 João 2. Vamos dar a resposta. 1 João 2, 18 e 19. 1 João 2, 18 e 19. O que é que ele nos diz aqui? Filhinho, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, agora também muitos têm feito anticristo, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestem os que não são todos de nós. Está aqui a resposta, irmão. Isso acontece porque tem gente que está na igreja, está lá, parece que está vivendo a fé, parece que está obedecendo tudo direitinho, parece que está crendo, parece que está firme. Ele deixa beber, deixa se prostituir, deixa de mentir, organiza a vida dele direitinho ali mais ou menos. Mas a verdade, irmão, que ele diz que aqueles que fazem isso, mas saem e nunca mais voltam, apostatam, ou vão para as heresias, ou vão para o mundão. É como João disse aqui, ó, saíram de nós, mas não eram de nós, que se fosse de nós ficariam conosco. Isso é para que se manifeste que nem todos que estão em nosso meio são dos nossos. Tem resposta mais clara do que essa? Tem.
Nem todo mundo que está dentro da igreja, João está dizendo, é dos nossos, ou seja, é da verdade. Nem todo mundo que está dentro da igreja é convertido. Filhinho, já tem muitos anticristos no meio do mundo, e tem muitos se feito anticristo, e eles saíram de nós. Você estava no nosso meio, estava no meio da igreja, sim, e saíram. E por que, João, saíram? Porque não eram dos nossos. Está escrito aí, onde está, irmão? Amém? Diga, pelo amor de Deus, está escrito. Tá. E por que, João? Me diga por que é, João, porque eu não entendo. Os calvinistas dizem isso, os arminianos dizem aqui. Não, meus filhos, é porque eles saíram, porque não era do nosso. Por quê? Porque, filhinho, se eles fossem dos nossos, eles tinham ficado conosco. É mesmo, João, é. E isso acontece, filhinho, para que vocês fiquem sabendo que nem todos que estão entre nós são dos nossos. Pronto, está explicado, vamos embora, bora. Terminou o culto, bora para casa. Acabou o culto, vamos embora. Eu não precisava de mais nada aqui. Obrigado, já. Ainda precisa de alguma coisa mais? Então bora, irmão, bora. Precisa. Vamos embora. Vamos lá. Hebreus 6:4. Outra coisa, por que é que isso acontece? Por quê? Hebreus 6. Olha, semana que vem vou pregar um crente, um eleito, um predestinado pode perder a salvação. Depois a pregação vai ser perguntas para ser respondida pelos arminianos. Eu quero que eles me respondam. Eu vou colocar o vídeo, né? Hebreus capítulo 6. Tem um monte de pergunta para fazer. Não tem negócio de blá 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 não, né? É resposta bíblica, mas não isolado num versículo. É resposta que tem harmonia com toda a escritura. Então, Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 20, é muita coisa. Vamos ver, tem uma resposta aqui, porque é que isso acontece? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe. Presta atenção no verso 7, irmão. Ele está falando, primeiro ele falou de gente que veio para a igreja, se fez participante, teve junto, teve em comunhão, teve com os irmãos, mas agora ele fala, porque a terra que embebe a chuva, a terra é nosso coração, somos nós. Ele está usando uma linguagem figurativa. A terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, esse recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que ele está falando aqui? Crente, meu irmão, crente salvo, crente eleito, predestinado, quando ele tem o coração dele é a terra, quando ele embebe a chuva, que é a palavra de Deus, meu filho, inevitavelmente ele produz frutos bons, os frutos do Espírito, os frutos que a palavra de Deus produz nele. Ele produz não é por legalismo, não é aquela coisa mecânica, flui de dentro, é o temor, é a operação de Deus, é o novo nascimento, é a capacitação de Deus. Mas e o outro, pastor? Até aqui bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e só produz espinhos e abrolho. Esse aí, meu irmão, é o que está no meio, ouvindo a palavra, mas não produz os frutos do Espírito, não manifesta um novo nascimento. Ou seja, eles recebiam a chuva, que é a palavra de Deus, mas só produziam espinhos e abrolho, demonstrando que não eram de fato convertidos. É isso que ele está falando. Não era. Vai ver, pastor, tem um irmão na igreja, pastor, que o homem escuta a palavra e obedece mesmo, mulher de Deus, homem de Deus, pastor, mas tem um pastor que ouve a palavra, mas o menino aquele parece que aquele menino está endemoniado, ele ouve a palavra, pastor, ele vai para o culto, pastor, mas volta, pastor, parece que não muda nada, pastor, ele é batizado, ele toma santa ceia, pastor, ele toca no louvor, mas ele é casado, ele dá uma pisa na mulher todinha. Isso aconteceu, uma irmã contou para mim aqui, ó, que veio congregar com a gente, pastor, mas ele toca na igreja, santa ceia, é batizado, e ele me bate, pastor, ele me agride, eu fico em casa apanhando daquele cidadão. Terra embebendo chuva, está lá, comunhão, né? Diz aqui, se fez participante, estava lá no meio da igreja, demonstrando a comunhão e tudo mais. E às vezes, eles são até enganados, sabia? Eles estão ali, eles sentem mesmo alguma emoção, alguma coisa, estão ali, ceia mesmo ali com aquele temor, aquela coisa, né?
Mas ele não se controla, ele não se contém. Quando chega na hora lá, ele vai pecar, ele vai se desmantelar, vai bater na mulher, vai fazer coisa errada. Por quê? Porque ele não é convertido. Irmão, toda a terra que embebe chuva, que é a palavra de Deus, que produz espinhos e abrolhos, esse o fim dele, como diz aqui, é a maldição. O fim dele é ser queimado. Amém? Resposta. Resposta está aí. Por isso que tem gente que está no meio e sai, abandona, apostata. É a resposta. Por isso que isso acontece. Por isso que eles preferiram a apostasia. Por isso que eles preferiram a heresia. Está escrito em Tito 1,16, diz assim, ó: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É por isso, irmão. Eles confessam que conhecem a Deus, eles falam que conhecem a Deus, mas com as suas obras eles não os negam. São reprovados para toda boa obra. Outro ponto, Lucas 6,46. É porque eles dizem, como diz Jesus: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Jesus, meu Senhor, Jesus, Senhor. Está na igreja, é discípulo de Jesus, está lá, estava lá a multidão. Jesus estava dentro de uma multidão, estava lá a multidão, está discípulo de Jesus, está na igreja, está com os irmãos, já se batizou, já tomou Santa Ceia, tem algum carro na igreja. Mas Jesus disse que: por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Faz o que eu digo. O que quer dizer isso, irmão? Tem gente na igreja que, achando que é crente, ele pensa que é, mas ele mente, ele rouba, ele é desonesto, ele trai a mulher, ele bate na mulher. Sim, é uma pessoa totalmente, irmão, sem controle de nada, mas está na igreja, e até faz bem os irmãos, faz um bem um irmão a outro irmão. Tem pessoas assim, irmão, mas você vai olhar, a pessoa nunca teve um novo nascimento, nunca teve uma mudança verdadeira, genuína, autêntica. A mudança dele foi apenas externa, foi apenas algumas coisinhas que ele mudou, mas nunca houve uma operação poderosa de Deus para transformar a vida dele. Ele não obedece a Jesus. Está cheio de gente para as igrejas aí, vai lá. Na hora dessa aí, deve ter alguma campanha grande aí, né? Nessas igrejonas aí, na hora dessa, Universal, Mundial e outras mais. Olha o povo lá, vamos lá, fazer a campanha lá. A maioria desse povo, irmão, estão lá iludidos, enganados, achando que realmente estão buscando a Deus, achando que realmente estão em comunhão com Deus. Mas não estão. Dizer, me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Eles acham que o que Jesus mandou é só porque botou um dinheiro no saquitel que o pastor apresentou, só porque deu um dízimo, só porque deu uma oferta, só porque fez a campanha direitinho, há 7 semanas não quebrou nem um dia, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Quando passa para a palavra que diz: não abandone a mulher para casar com outro, você tem adultério, que fala da fornicação, que fala da desonestidade e tudo mais, da conduta realmente do crente, meu irmão, ali não obedece. Aí vai. Sim, também Jesus testificou deles em Mateus 22, do 12 ao 14, dizendo o seguinte: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nas bodas, estava lá na hora das bodas, o rei entrou lá para ver, aquilo ali é a igreja, preparando para o encontro com o noivo. Não posso dizer que isso aqui já aconteceu depois do arrebatamento, porque não faz sentido, não tem lógica. Ninguém vai se arrebatar, depois chega lá: opa, você veio errado, desce. Não, isso aqui é antes, a igreja sendo preparada. Aí Jesus olhando lá: amigo, o que você está fazendo aí no meio da igreja? Cadê suas vestes nupcial? Nós já estudamos esse assunto aqui um tempo atrás. Veste nupcial, a santidade, o novo nascimento. Cadê suas vestes nupcial? Aí ele ficou mudo. Pegue ele, amarra os pés e mãos e joga no inferno. O cara estava lá, meu irmão, no meio da igreja.
Muitas vezes ninguém percebia, ninguém dizia nada, mas Jesus estava lá contemplando, porque firmamente Deus permanece nesse selo: Deus conhece os que são seus. E também é como o joio no meio do trigo. Conhece a parábola do joio no meio do trigo? Está lá em Mateus 13, do 24 ao 30 e do 37 ao 53. Não vamos ler não, porque ela é muito comprido, né? Mas irmão, todo mundo conhece, já ouviram falar isso 1000 vezes, a parábola do joio no trigo. Eu vou só recitar e os irmãos vão lembrando. O servo chegou: Senhor, o senhor não mandou plantar a boa semente no campo? Mandei. Como é que tem a semente ruim, o joio? Mas foi um inimigo que, enquanto vocês dormiam, ele foi e plantou a semente ruim. Senhor, quer que a gente arranque? Ele disse: não, agora não. Deixe crescer o joio e o trigo junto, porque se vocês for arrancar o joio agora, pode arrancar o trigo também. Mas aí vocês façam o seguinte: na consumação dos séculos virão os anjos e pegarão o joio, amarrarão em feixe e jogarão no fogo, mas o trigo colocarão no meu celeiro. Aí depois Jesus vai explicar o que ele estava dizendo ali, a parábola do joio, lá do 37 ao 53. O trigo, os filhos de Deus, os eleitos, predestinados, salvos. O joio, os filhos do maligno, os filhos do diabo, estão lá no meio do povo de Deus. Os anjos vieram na consumação do século, pegaram os filhos de Deus, levaram para as mansões eternas, e os filhos do diabo jogaram no fogo do inferno. Depois ele vai mostrar isso. Mas a moral da coisa, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Pastor, por que Deus chama, e Deus que ajuda a perseverar até o fim, tem uns que não perseveram? Porque são joio, e não tem quem mude. É joio e acabou. Vai lá tentar mudar um joio, não tem como mudar. O joio nasceu joio e pronto, meu filho. É joio. O trigo nasceu trigo e acabou. Só vai chegar o tempo dele dar o fruto. É os eleitos de Deus. Chega o tempo de Deus se revelar a ele, se manifestar a ele. Vê que todos nós tivemos no mundo. Mesmo estando no mundo, a gente não sabia. Estava lá. E de repente Deus veio, se revelou para nós, abriu nosso entendimento. Meu Deus. E hoje a gente está aqui. Mas ele disse que tem joio no meio do trigo. Por isso que alguns não perseveram até o fim, porque era joio. Já dizia o salmista: os pecadores não permanecem na congregação do justo. É isso. Ele fica lá um tempinho olhando. Não, ele vai embora. Segundo, Jesus disse: isso aí, meu irmão, é como uma rede lançada ao mar. Isso aqui é pequenininho, vamos abrir e ler Mateus 13. Como uma rede lançada ao mar. Mateus capítulo 13. Fica comigo, fica, não vai embora, fica, Jesus, oh glória, escura noite, fica. Mateus 13, achou? Não se ausente, Senhor. Mateus 13, 47 ao 50. Diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para o cesto. Os bons e os ruins lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Pastor, por que tem gente na igreja? O senhor disse que Deus é que dá força para perseverar. Por que tem uns que saem e nunca mais volta, pastor? Porque o reino de Deus é como uma rede jogada no mar, meu irmão. Vai ouvir a mensagem, vem muita gente para a igreja. Vem esse, vem aquele, vem esse, vem aquele. Vem o alto, vem o baixo, vem o feio, vem o bonito, vem o negro, vem o mestiço. Vem e vai vindo. E o reino de Deus é sempre precado, vai vindo. Assim é o reino de Deus, é uma rede jogada. Só que ele está dizendo aqui que apanha toda espécie de peixe.
E depois ele diz que espécies de peixe são essas: são peixe bom, peixe ruim. São os justos e os injustos. Nós temos que entender, irmão, que nem todo mundo que está na igreja é de fato de Deus, é convertido. Nem todo mundo está. Tem uns que tentam, se esforçam, mas ele não consegue, já lá na frente ele já está lá de novo. Passa um tempo lá na benção, na boa, lá na frente de novo, está lá de novo, na lama de novo, a porca lavada se revolvendo na lama. Está lá, o chiqueiro dos porcos, né? A linguagem que Pedro usa para falar, no mundão de novo, rolando na lama de novo. Isso por quê? Porque o reino de Deus é assim, é uma rede jogada do mar, vai vindo, vai trazendo. Somente na consumação dos séculos, no grande dia do Senhor, é que Ele vai revelar realmente quem são. Ele vai separar os maus do meio dos justos, os crentes do meio dos descrentes. Estava lá junto, todo mundo. Ao reino de Deus. É por isso que a gente diz: não vá se iludir. Toda igreja que é evangélica, se iluda não. Esses dias agora apareceu uma carrada de doido aí, dizendo umas coisas aí, meu irmão. Botaram as mensagens lá no nosso canal. Eu esqueci o nome do camarada. Ele está lá, depois vocês olham lá no canal lá. Tem umas mensagens lá que colocaram, não me lembro que é as pregação. Não há salvação fora do profeta fulano de tal. Aí tem o nome do profeta. Não é o David War, não, que esse é conhecido. Também não é o Santiago, não sei o que, sou do Santiago. Também não é o William Branham, que tem um pessoal que diz que não seguiu o William Branham não vai ser salvo, né? Se não seguir o William Souto Santiago, não tem salvação. Ele diz que eles são aquele profeta da profecia de Malaquias, né? Que aqueles cumpriu João Batista. Aí está o povo, não, vai vir um profeta ainda, olha só, a doidice do povo. Aí surgiu um cara aí, até mostrei para minha esposa, dizendo: não há salvação fora dele. Aí disse o nome dele lá. Um monte de mensagem, mas encheram o nosso canal de mensagem. Botaram até um comentário para o Gilmar, porque eu vejo, né? Comentário: Gilmar Porfírio, né? Não tem salvação fora de fulano de tal, esse é o verdadeiro profeta. Depois o Gilmar vai ver lá. Quando alguém manda uma resposta para a gente é notificado. Meu irmão, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Que loucura é essa? O povo vive, irmão, inventando coisa. O povo vive criando coisa para se preencher, para poder se satisfazer. Por quê? Porque não tem Deus. O homem que não tem Deus, irmão, ele só pode andar se for com os braços cheios de ouro, com o pescoço cheio de ouro, para poder se preencher. O homem que não tem Deus, irmão, ele só pode andar, meu irmão, se for em carro de 300 mil, de 500 mil, para poder se preencher, porque ele não tem, ele não se preenche. O homem que não tem Deus, irmão, só pode andar se for nu, seminu, se exibindo, se mostrando sensualidade, para poder se preencher, porque não tem Deus. O homem que tem Deus, a mulher que tem Deus, irmão, ele se preenche com a presença do Espírito Santo, meu irmão. Ele é o paracleto, o paráclito, é o consolador, ele é o confortador que está conosco. Quando a Bíblia diz que ele é o consolador, o confortador, meu irmão, isso tem muito significado. Que embora eu necessite para sobreviver de coisas desse mundo, nós precisamos. Não daquela de crente, né? Tem uns crentes, não precisa de nada do mundo para ver, precisa. Passa um mês sem beber água, aí você não morre bem ligeirinho. Precisa. Você precisa de uma casa, você precisa beber água e tudo aqui no mundo. Você precisa comer, né? Você precisa se locomover, ou seja de bicicleta ou a pé. Você precisa de uma chinela, você não andar descalço no meio da rua, no chão quente, você não aguenta. Então precisa de coisa. Mas o que nos preenche verdadeiramente é o Paracleto, o Espírito Santo, que Deus deu em nosso coração a nós. É por isso que nós não precisamos de uma campanha para crer, meu Deus vai me dar vitória. Campanha, eu estou fazendo a campanha, eu vou vencer. Eu não preciso fazer a campanha para Deus me dar a vitória. Eu vou dobrar o joelho, eu vou buscar, e Deus vai ouvir o meu clamor e vai me responder. Aleluia. Aí eu vou dar o meu dízimo para poder Deus multiplicar 10 vezes mais. Vai multiplicar como? Negócio de dízimo, vai multiplicar você trabalhando, suando. Isso aí só vai fazer você quebrar.
Não, eu vou dar meu dízimo para multiplicar. Vai quebrar. Não, vou botar o dinheiro no saquitel para dar para o pastor. Pediu o saquitel aí, botar R$1.000. Você não vai multiplicar coisa nenhuma na sua vida. Vai multiplicar? Alguém disse o quê? O segredo da prosperidade, né? Financeira. Trabalhar, meu filho. Tem gente que não quer trabalhar. Aí vai ficar fazendo campanha. Olha, irmã Socorro. Não, eu quero prosperar, vou fazer a campanha. Que conversa é essa? Bota uma enxada nas costas e vai plantar não, para você ver. Pega uma chibanca com picareta, sabe o que é, né? Chibanca com picareta, uma foice, vai brocar, prepara um roçado, que esse ano vai ter um inverno bom, em nome de Jesus. O profeta Elias falando, né, irmão? Você está entendendo, irmão? Então o que é que acontece? Então nós somos preenchidos por Deus. Crente eleito verdadeiro, irmão, não precisa estar indo lá fora, lá na rua, dando a volta no mundo. Quem faz isso aí é o joio. Quem faz isso são aqueles, irmãos, que não foram convertidos. Quem faz isso são aqueles que não tiveram encontro real com o Senhor. Um dia a gente falou o seguinte: para um crente verdadeiro, pode até escorregar, pode, a gente vai até tratar de semana que vem, mas ele levanta. Só que ele cai por acaso, não é planejando não. Olha a diferença. O crente verdadeiro, por acaso, ele escorrega. Opa, rapaz, meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse? Ele levanta. E o crente que não é verdadeiro, ele planeja carnaval, 4 dias de folia, prostituta, né? Cachaça, droga, sei o que mais, né? Desmanter o meio do mundo, depois volta para a igreja. Irmão, uma vez um cara, eu nunca vi esse cara assim pessoalmente, ele ligou para mim. Eu fazia programa de rádio, você sabe, liga muita gente, né? Liga muita gente. Programa rádio de muita audiência, o programa de muita audiência. O cara ligou: pastor, tem que confessar uma coisa, eu estou angustiado. Eu matei minha namorada. O que esse cara contou para mim? Estava na igreja, aí a mulher ia lá, tirava ele da igreja e levava para o mundo. Aí depois traía ele e voltava para a igreja de novo. Aí depois ia lá de novo, tirava e voltava. Ficou nesse fuxico aí um bocado de tempo. Fuxico é o movimento, né? Nesse arrumação aí um bocado de tempo. Chafurdo. Aí quando chegou um dia, ele planejou: rapaz, é o seguinte, ele estava na igreja, eu vou, mato ela, depois eu volto para a igreja. E assim ele fez. Assim ele fez. Pegou um revólver, marcou um encontro com ela, né? Levou ela, matou ela, e depois voltou para a igreja. E estava lá. Meu irmão, um crente, um salvo, um eleito, ele jamais comete uma atrocidade bárbara dessa, maliciosa. Por quê? Porque o cara está ouvindo: Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus vai te dar uma chance, Deus vai te dar uma chance. Cara, eu mato ela, volto para a igreja, pronto. Todo mundo diz: Deus é bom, ele vai me dar uma chance. Aí daqui um tempo, né, se ele resolver, ele pode matar outro de novo, depois volta de novo, né? E assim ele pode virar até um pistoleiro, né? Matando gente todo dia, e depois ele... Aí daqui a pouco está igual aquele cara lá, né? Que roubava o gado do vizinho. Aí ele foi lá roubando o gado do vizinho, ouvia a pregação na igreja. Aí, meu Deus, eu estou arrependido. Aí disse: Senhor, me perdoa pelo gado que eu roubei do vizinho, Senhor, pelo amor de Deus, como é que eu fiz um negócio desse? Senhor, e o que eu vou amanhã também roubar, o Senhor me perdoa, viu, Senhor? Irmão, isso é joio. Crente não age dessa maneira, meu irmão. Não age. Por isso, irmão, a mensagem de hoje vai ser curta, não vai ser 1h20 nem as outras não. Alguns irmãos vão viajar, né, para longe ainda. Mas vou dizer, ó, por isso, nem sempre alguns que caem é porque se desviaram. Na verdade, eles nunca tiveram na vereda da verdade. Não se desviaram, não, irmão. O fulaninho era uma bênção na igreja, está desviado. Será que está desviado mesmo? Muitas vezes o cara nunca foi nem crente, nunca teve um encontro com Jesus. Nunca. Então ele não está desviado. O cara ele pode ter desviado do meu gospel, pode ter desviado da denominação que ele fazia parte, mas desviado de Jesus não. Como é que ele desviou? Você nunca esteve lá? Nós estamos vendo aqui, é isso. O cara é joio, o cara é planta ruim, é peixe ruim, está no meio da igreja. Você entendeu a mensagem até aqui, irmão? Tem gente na igreja que é peixe ruim, que é joio. Então ele foi para o mundo, não se desviou não, meu filho. Ele nunca foi da verdade. Como é que ele se desviou?
nunca nasceram de novo, nunca creram verdadeiramente, apenas eram convencidos, mas não tinha a fé genuína que é produzida pelo Espírito Santo, que é o dom de Deus. Está cheio de gente boa nas igrejas, irmão. Tá. Gente convencida, não convertida, convencida, né? Rapaz, realmente esse caminho é bom, essa igreja prega bem direitinho, eu gosto dessa palavra. Convencido. Tem gente que veio para a igreja, que já me disseram: eu vim para a igreja católica quando eu briguei com o padre da minha cidade. Eu vim para a igreja católica, eu não estava mais gostando das missas, aquela coisa monótona. Quer dizer, o cara, eu vim para a igreja evangélica porque eu briguei com o padre. Eu vim para a igreja católica, para a igreja evangélica, porque eu não fui com a cara do padre. Eu vim para a igreja evangélica porque eu não estava gostando mais daquelas missas, era desanimado, o culto dos crentes é mais animado. Irmão, isso não caracteriza uma conversão não, irmão. Irmão, por que você veio para a igreja? Porque eu tive um encontro com Jesus, porque o Espírito dele se revelou a mim, ele mostrou que há uma herança eterna preparada para o seu povo. É por isso que eu estou aqui, que eu amo Jesus, a minha vida dele. Meu Deus, quanto tempo eu passei adorando a imagem dos santos perdidos, do São Francisco, da Santa Luzia, de São Paulo, São Pedro e São João, e clamava a ele sem resposta. Mas agora eu te conheço, eu ouvi falar do Senhor e te conheço de verdade agora, Senhor, e eu te amo, eu posso buscar esse Deus verdadeiro. E aquele fogo está lá aceso, não é só aqui na mente, não é só entendimento, é algo aqui dentro, é um entendimento que vem daqui de dentro, irmão. O crente que é convertido, ele sabe, não é um entendimento aqui, é um entendimento da fé salvífica, ela é bem aqui dentro. É algo aqui dentro que consome a gente, que dá convicções, que você pede explicações e você não sabe explicar, mas você está lá convicto dessas verdades espirituais. Então, irmãos, é como diz a Escritura, 1 Coríntios 10 e 12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Pois na verdade só Deus sabe quem são os eleitos. Só Deus. Nosso dever é fazer o que está lá em 2 Pedro 1, do 10 ao 11, abra lá. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Os que caem não voltam mais, é joio, é peixe ruim, é injusto no meio do justo. A semente dele está plantada em nós, irmão. Não conseguimos mais viver entregue ao pecado, não. A Bíblia diz isso. Filho, não digo que pequei, mas porventura pecado, temos um advogado junto ao Pai. Ele já deixou claro que crente peca. Se sabe que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos ele mentiroso. Crente erra, falha, peca. Mas ele não vive entregue às práticas do pecado. Ele não vive satisfeito com a prática do pecado. Mas ele está dizendo: quem está em pé, cuide para não cair. Está em pé aqui, amém? Cuide para não cair. Cuide para não cair. Olha lá, achou Tito 1, 10 e 11? Portanto, irmãos, 2 Pedro, perdão, 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que está dizendo? Meu dever como crente, o que nós aprendemos? Aprendemos que para mim crer em Jesus precisa Deus se revelar para mim, para mim entender a mensagem precisa Deus se revelar, para mim ser firme até o fim precisa Deus se revelar, que as obras que o evangelista Heitor pregou quarta-feira, uma mensagem tremenda, né? Sobre as obras do crente, não são obras mecânicas simplesmente, interesseiras, apenas filantrópicas, apenas denominacionais, mas é a obra da fé, é a obra de quem crê. Todo mundo tem obra, católico tem obra, espírita tem muita obra, mas o fato que a Bíblia mostra é a obra da fé. E diz em Efésios capítulo 2, nós fomos gerados para as boas obras, nascemos de novo em Cristo para a prática das boas obras. Então, agora ele diz que nós precisamos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Nós somos eleitos, temos a vocação, fomos chamados, fomos predestinados. Então como é que nós vamos fazer ela cada vez mais firme para nós mesmo ter a convicção, o entendimento que somos? Praticando as obras que a palavra de Deus diz que nós temos que praticar, nos conduzindo, andando do jeito que a palavra de Deus diz que nós temos que caminhar.
com temor ao Senhor, com obediência à palavra do Senhor. Assim nós estaremos confirmando a nós mesmos e à congregação, não para Deus, que Deus não precisa de confirmação nenhuma, mas confirmamos cada vez mais para nosso entendimento e para a congregação. Se nós andarmos assim, estamos confirmando a nossa eleição e a nossa vocação. E aí ele vai e fala que se nós fizermos assim, será concedida amplamente a nossa entrada no reino celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Por quê? Se eu andar dessa forma como a Bíblia me ensina, a entrada no reino de Deus vai ser amplamente aberta para mim, não vai ter dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu era um escolhido para entrar. Porque Deus me escolheu para entrar. Deus se revelou e me deu o entendimento da verdade, e me deu fé e força para perseverar até o fim, para praticar essas boas obras. O próprio Deus me deu a força, a fé, para confirmar a minha eleição e vocação. Por isso a entrada no reino celestial está completamente aberta para mim. Ao passo que para outros não. Para outros ela não está. Por quê? Porque estão apenas na igreja, mas não estão em Cristo. Estão apenas na igreja, mas não estão na verdade. Estão apenas na igreja, mas não estão no Evangelho. Quem está em Cristo, quem está na verdade, quem está no Evangelho, isso manifesta com a fé. E a fé, ela é vista através das obras. Então, queridos, para concluir, aquele que está em pé, cuide para não cair. Procure cada dia mais confirmar a sua eleição e vocação. Amém? Amém. Eu não vou pregar de uma forma irresponsável essa doutrina da eleição. Eu não posso fazer isso. Ah, nós somos eleitos, vamos sair daqui, vamos fazer o bloquinho Missão de Fé para pular lá na beira-mar, o carnaval. O bloquinho Missão de Fé para nós pular lá no Domingos Olímpicos, carnaval. Aí está lá os irmãos tudo fantasiado, o pastor Zezinho na frente lá, vestido daquela roupa de fantasia, mas o irmão Jacques lá, e conduzindo lá os irmãos pulando na avenida. Ah, é pela fé, porque nós temos fé. Isso é que é fé, liberdade em Cristo. Meu irmão, meu Jesus amado, não vamos dar lugar a isso não, irmão. Já que nós somos eleitos, predestinados pela misericórdia de Deus, Ele disse, nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo disse aos Gálatas. Certo? Então, obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, seja firme até o fim. Se estiver fraco, cansado, abatido ali meio, não, mas Deus vai te dar força para te levantar, para te erguer. Todo mundo passa por esses momentos difíceis. Todo mundo passa. É uma tristezinha, um desânimozinho, é ali um abatimento, uma coisa, mas Deus está lá para lhe dar força para você levantar e ir até o fim. Então, querida igreja, então essa é a resposta que ele dá para os irmãos. Ele diz, se é Deus quem chama e quem persevera até o fim, nos dá força para perseverar até o fim, por que é que alguns não vão até o fim? Aí mostramos aí, porque não, na verdade, era só para dizer isso, só que eu precisava provar na Bíblia, é porque eles não eram dos eleitos de Deus. Se fosse, teriam permanecido. Então semana que vem, pastor, mas e um crente salvo de verdade? Pode cair? Pode perder a salvação? Semana que vem a gente mostra para os irmãos isso, em nome de Jesus.